Fala, nação atleticana! Muito boa noite. Vamos começar com mais um pós-jogo. Atlético joga bem, mas a vitória não veio. O Atlético perde hoje do Corinthians. Faz tempo que o Atlético não ganha na arena do Corinthians, né? Os retrospectos dos últimos jogos tem sido complicado. Mas vamos começar com mais um pós-jogo. Atlético Paranaense 0 e Corinthians 1. Antes disso, né, mandar um abraço para todos os inscritos. E se você que está me vendo pela primeira vez é atleticano fanático, louco como eu, como você, se inscreva no canal, né, nos ajude o canal ao crescimento dele e curte esse vídeo para chegar para mais atleticano fanático como eu, como você. Nação, aquela coisa, né, quem não faz leva, né? Infelizmente o Julimar tirou demais, né? Ia fazer um outro pênalti se tivesse acertado bola de um lado, o goleiro do outro, mas tirou demais. O Atlético não conseguiu fazer o pênalti e minutos, um golaço, né, do Garro. O Atlético com um problema grande na segunda bola, né? O Atlético tem sofrido muito nesse critério, né? Bola parada, bola de escanteio, né? Tira a primeira bola, mas sempre a segunda, né? Sempre o rebote. A gente tem sofrido bastante. Mas vamos falar um pouquinho do jogo. O Atlético começou muito bem. Primeiro tempo do Atlético, Viveiros, dando um calor, né, no sistema defensivo ali do Corinthians, que para mim é um dos melhores do campeonato. E o Atlético veio firme, né? Primeira finalização do Viveiros. O Viveiros tentou jogar por cima. Aí teve um chute que foi escanteio que o Hugo Souza deu rebote. Veio o pênalti, né? Como eu falei para vocês, o Julimar não conseguiu fazer hoje. E na minha opinião, já dando um voto, o Julimar hoje é o fralda cheia, não adianta. Não só por isso, né? Teve um lance de escanteio. Quando o Zapelli consegue acertar o bendito do escanteio, né, ele subiu sozinho, ele não conseguiu nem encostar na bola, nação atleticana. A verdade é essa. Então, na minha opinião, um jogo desse, que é decidido nos detalhes, e não tem o êxito num pênalti, fica muito complicado. Atlético, o Corinthians não atacou, né? Teve algumas jogadas, mas hoje, para mim, o sistema defensivo do Atlético, Teran e Arthur Dias jogaram uma bolaça, né? Jogaram muito, trouxeram segurança, estavam muito sólido, muito seguro ali no sistema defensivo, estavam ganhando todas. Jogou o time mais ou menos do pré-jogo, né? A única diferença é que o Derek começou no banco, Esquivel começou como ala, então o Atlético, né, o Luiz Fernando hoje também, né, fazer uma ressalva, jogou muito bem, um jogador de 38 anos, ele como primeiro volante dá uma outra qualidade no time. Aquele jogador que joga, né, de cabeça erguida, gente. O cara joga propondo o jogo, vendo o jogo. Portilla não jogou tão bem assim, tanto é que no segundo tempo já teve a troca. Zapelli até um momento jogou bem, né? No outro momento sentiu o cansaço, porque também esse jogo contra o Corinthians também é uma imposição muito física. Falar um pouco do gramado da Arena da Baixada. Hoje, né, eu não estava lá por causa da suspensão, mas me parece que o gramado deu uma melhorada, né? O Atlético aí tá nessa, né, depois no período da Copa do Mundo vai trocar o gramado, mas fez ali uma manutenção com fibra de coco. Mas domingo eu vou estar lá na Arena, na semifinal contra o Londrina, mas acho que melhorou, pelo menos visivelmente deu uma melhorada. Nação, Speed Mendonça hoje mal, né, na minha opinião. Duas finalizações, uma ele até acertou no gol, teve um rebote do Hugo Souza, mas eu achei ele mal hoje, né, tanto é que o Papito, né, o Oder Hellmann, ele fez algumas mudanças já no segundo tempo, muito apesar da base, né, vamos falar aí de Chiquete, que deu uma outra, né, deu uma correria, Bruninho uma outra correria, João Cruz e Dudu, Derek, Arthur Dias, 6 meninos da base,
tentando, né? E o segundo tempo, o Atlético tentou, né, empurrar o Corinthians. Na minha opinião, até uma estratégia do próprio Corinthians também de sair no contra-ataque, porque daí tirou os jogadores ali da frente, colocou o Quinegão, né, que é o piá da base, o menino joga uma bola rápido pra cacete, tirou o Memphis Depay, tirou o Charles, que estava muito mal no campeonato. Aquela coisa, né, nação? O time do Corinthians é muito qualificado, né? O Garro, que é banco, fez um baita de um golaço. Para mim, os dois Alans, né? Tanto o Matheus e o Bidu são tanto alas que defendem bem, mas atacam muito bem. E o Atlético foi tentando, entrou o Fabinho, né? Se não me engano, um piazinho da base do Corinthians também que joga muita bola. Mas o segundo tempo, eu acho que teve um domínio do Atlético Paranaense, mas falta qualidade, né? Faltou a finalização certa, que não adianta você ficar controlando o jogo, mas tem que ter a qualidade, né? Não conseguimos, teve um escanteio que o Benavides, né, deu uma cabeçada, o Hugo Souza deu rebote, foi mais um escanteio. O Atlético teve finalização, o Atlético teve volume de jogo, mas faltou a qualidade na questão de finalização, né? Não teve uma finalização correta. Gostei do Odair, porque o Odair começou ali jogando ali num 4-3-3, mas se defendia uma linha de 5, daí tinha hora que ele fazia 5-4-1, só o Viveiros. Teve uma parte do jogo que ele colocou 4-4-2, né? E depois no Bumba Meu Boi ali, né? Ele jogou o time para frente, né? Chegou uma hora ali do jogo ali que tava 4 na frente, dois meio campo e o zagueiro empurrando o time do Corinthians, mas era também uma certa moda, até uma estratégia do Corinthians. Infelizmente a gente não conseguiu, né? Não dá para perder pênalti dentro de casa e não dá para a gente, né, ter um erro do jeito que a gente teve, mas tem projeção de crescimento. Esse time, não vou reclamar hoje, porque tentou, né? O time do Corinthians é muito bom. E a gente perdeu o jogo, mas teve muita ali, uma das coisas que eu quero comentar aqui, né? Personalidade do Chiquete, personalidade do Bruninho, o próprio Dudu e João Cruz, Arthur Dias, que está vindo numa fase sensacional, né? Hoje o jogador ele ficou, né, como terceiro zagueiro na linha de 5 ali que o Atlético estava fazendo muitas vezes. Ele ficou na sobra, foi perfeito, né? Muito rápido. Teran hoje jogando muito bem. Acho que o Odair Helmut tenha melhorado o sistema defensivo, mas ainda continua achando que o Atlético precisa trazer contratações para ajudar o Kevin Viveiros, porque muitas vezes dá até dó, né, gente? O Zapelli ali teve uma hora que numa briga de lá e ombrada e bola, o Viveiros tocou pro Zapelli, o Zapelli como 10, puta merda, chutou lá quase, chutou muito mal, de frente com o Hugo Souza. O Atlético precisa melhorar, o Atlético tem que trazer aí, né, um ponta de qualidade para ajudar, mas a gente tem uma base muito boa e promissora, mas hoje a gente perdeu, né, mas pelo menos hoje o time tá aprendendo, porque o Atlético joga numa transição. Gostei quando tentou propor o jogo, né, o sistema defensivo do Corinthians é muito bom, mas é isso aí, gente, o campeonato nosso é tentar vencer todos em casa. O Atlético teve uma partida hoje louvável, né? Mas é isso aí. Vamos ver o que vai acontecer contra o Londrina, que é domingo, né? Tem sexta de descanso, de sábado já começa os treinamentos e domingo a gente vem falar se o Atlético vai para a final ou não. Mas atleticana, tamo junto, curte esse vídeo, né? Uma derrota. Tô triste, mas a temporada tá começando, mas esse time mostrou que tem projeção para melhorar. Beleza? Tamo junto! Sabadão a gente vem fazer o pré-jogo dessa semifinal. Se Deus quiser, domingo eu venho aqui para falar da classificação, né, na final do campeonato.
Valeu, um grande abraço, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Pra cima, cap sempre. Atleticano até morrer, não importa a partida. E vamos que vamos. Valeu, nação atleticana!